Não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Apocalipse capítulo 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Pai amado, pedimos que o Senhor manifeste a virtude e o poder da sua palavra em cada coração ouvinte, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero usar também como título aqui as palavras do profeta, mesmo tomando de trás para frente, que é a maneira de sermos apanhados pela terceira puxada. Nós estamos certos que esta terceira puxada começou no tempo do irmão Brana, assim como a noiva também é do tempo do profeta. E ela está até hoje porque ela prossegue, que o Espírito tanto fala ao profeta como fala à noiva, como o irmão Brana mesmo tem ensinado, que é o Espírito, o profeta e a noiva dizem vem. 162 da era de Laodiceia. Eu quero apenas comentar um pouquinho sobre este assunto, de onde nós fomos apanhados, pegos. Outra coisa não nos apanhou, passamos. A gente passou pelas denominações, eu passei pelo sistema denominacional, e a gente sabe muito bem o que é um sistema denominacional, como o irmão Brana mesmo disse, que eles tiraram todo o poder do laico e transferiu tudo a um homem santo, que era o Papa. Então a gente sabe que a palavra, ela sempre opera através do homem, mas o inimigo também não opera pelo sol, pela lua, pelas estrelas. O inimigo também opera através de homens, certo? É os dois lados que nós temos que ver. Mas como eu pensei mais em falar sobre essa terceira puxada, que está aqui no sétimo selo, 289 em diante, ele diz, ali de pé, quando isto me deixou, algo simplesmente chegou para mim e disse, não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz. O irmão Brana era sincero no que ele dizia. Eu não ouvi nenhuma voz. Foi como se falasse dentro de mim. Eu tenho simplesmente de lhes dizer a verdade. Exatamente o que aconteceu. Algo me atingiu e disse, não temas, esta é a terceira puxada. Agora todos nós devemos estar prontos
para passar pelos efeitos da terceira puxada, tanto espiritual como na perseguição. A gente tem que estar pronto para isso. Por quê? A primeira e segunda puxada do irmão Brana, aquilo ali foi personificado. Agora, nós estamos numa terceira puxada do profeta, que no tempo dele não podia ser personificada. Por isso ele não disse para ninguém. Porque quando você diz para uma pessoa, então aquilo o diabo escuta também. E ele vai atrapalhar, como o diabo atrapalhou o irmão Brana e a linha embaraçou do ministério na primeira e segunda puxada. Mas a terceira puxada, ela é especial. Mas o que eu quero trazer à sua mente, que para o irmão Brana não havia personificadores. A terceira puxada, porque ele não podia dizer a ninguém. Agora é o tempo da noiva. Se o Espírito no tempo do profeta disse para ele não dizer a ninguém, porque não haveria personificadores, copiadores. Mas no nosso tempo é diferente. Pode ver que Apocalipse 10, o sétimo anjo revela todo o mistério de Deus. Isto é mais do que importante. Não tem mais ninguém, não tem nenhum homem mais para revelar coisa alguma, porque ele revelou todo o mistério de Deus. Mas ele não pôde dizer o que era aquela terceira puxada para um indivíduo que, quando você fala com uma pessoa, aquela pessoa sai anunciando aquilo. E quando você prega e as pessoas não sabem o que é, e você fala daquilo, mas as pessoas não sabem, então não tem jeito de personificar, porque é o público que está ouvindo. E a mensagem, tanto do sétimo selo para o público, foi uma mensagem enigma, parábola. Ninguém podia entender. A terceira puxada, também nos dias do profeta, foi pregada, mas ninguém podia entender. É tanto que a gente tem vivido esses anos todos, de 63 até 2000, e não tivemos mensagens suficientes para poder mostrar a terceira puxada. Nem eu tinha, certo? Esse tempo todo. Então Deus tem o seu tempo para fazer aquilo. E quando isto é manifesto, é pregado, é dito o que é a terceira puxada, claramente para o povo na explicação, agora, então começa a ter os personificadores. Irmão Brana não pôde sofrer o ataque, mesmo ele sabendo que quando ele pregou os selos, ele ia perder mais de 10 mil de seus amigos. Mas ele não pôde sofrer o ataque da personificação da terceira puxada, porque ele não disse para nenhum irmão. Certo? Não vou nem citar o nome, eu conheço muito poucos homens dos Estados Unidos, mas irmão Brana não disse para nenhum. Pierre Green sempre andava com ele, mas irmão Brana não disse para ele. Certo? E outros homens, mas irmão Brana não disse. Então escuta o 290 do sétimo selo. A terceira puxada, vocês recordam disto? A congregação diz amém, porque ele já havia contado sobre a terceira puxada várias vezes, e as pessoas sabiam daquilo, o que ia acontecer, mas não sabiam o que era. Vocês têm tido tantos personificadores nisto,
que você tentou explicar. A palavra vindo a ele, de Deus para ele. Você tem tantos personificadores porque você tentou explicar. Primeira e segunda etapa. Mas ele disse: nem mesmo tente isto. Então quer dizer, você não sofrerá a personificação da terceira puxada quando você estiver pregando ela. Por quê? Você não vai dizer para uma pessoa, porque uma pessoa sempre é vindicada para dizer para as outras pessoas. Sempre é assim. Não é o grupo inteiro, é uma pessoa. Por isso Deus diz para ele: não diga a ninguém. Isto é, pessoa. Vocês recordam? Quantos se lembram daquela visão? Amém? Ora, essa está por toda parte, está nas fitas, em todos os lugares. Isto aconteceu cerca de 6 anos atrás. A visão que ele teve, 7 anos atrás. Foi há 7 anos atrás. Disse: não tente explicar isto. Disse: esta é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali. Amém. A gente sabe que o lugar que Deus encontrou o irmão Brana foi dentro do quartinho. Naquela semana que o irmão Brana estava estudando e preparando para toda noite entregar uma mensagem. Deus o encontrou ali para estas pregações, porque a terceira puxada é exatamente a revelação dos 7 selos. Você já sabe disso, vou chegar lá. Eu estava de pé com um sapatinho de neném quando ele me falou. Ele disse: agora faça a sua primeira puxada. E quando você o fizer, o peixe correrá atrás da isca. Você sabe, cada puxada tem que ter uma isca. Você nunca pesca com um anzol só, porque você não vai pegar nada. Você tem que ter a isca que chama a atenção. O irmão Brana tinha a isca, a cura divina, certo? Para poder chamar a atenção na sua primeira e segunda puxada. Então observe, sua segunda puxada, diz: porque ali terá apenas peixe pequeno. Agora, meus irmãos, quero chegar nesse ponto também de mostrar. Muitas vezes a pessoa fala peixe pequeno, é gente que não tem dinheiro. Peixe pequeno é gente que não tem muita revelação. Não tem revelação. Peixe pequeno. Irmão e irmã pequenos. Oh, mas a gente tem que ser pequeno. Mas agora aqui está o mistério da terceira puxada. Se você ficar na primeira e segunda puxada, você é um peixinho pequeno. É um peixe? É, mas é pequeno. Você não tem a revelação que precisa ter da mensagem de William Marion Branham. Nós não precisamos conhecer na letra, nós precisamos conhecer esta mensagem por revelação, certo? Então a primeira e segunda puxada, ele pegou os peixes pequenos, aqueles irmãos que criam cura divina, que gostavam de ver o discernimento que ele tinha, a profecia: seu nome é tal, você mora em tal lugar, e assim por diante. Todo mundo gosta disso, até eu gosto. E pegou um monte de irmãos, um monte de peixe pequeno. E Deus, nesta puxada, falou para ele não dizer nada a ninguém, porque Deus queria apanhar as pessoas reveladas, não apenas aquele peixe pequeno. Escuta, vou repetir. Então observe a segunda puxada. Disse: porque ali terás apenas peixe pequeno. Ele disse: então a terceira puxada os apanhará.
Você pega peixe pequeno, mas na terceira puxada você vai apanhar aqueles que têm revelação. Por isso o povo vai atrás do irmão Brana, por cura divina, pelo discernimento que ele tinha, que as pessoas sofriam de enfermidades. Então eles ficam agarrados no irmão Brana nisto. Mas eles não conhecem o ministério do irmão Brana. O ministério do irmão Brana não foi explicado. Era o 7º selo. É a terceira puxada que não foi explicado para alguém. Se ele tivesse explicado, aquela pessoa estava pregando para nós. Mas como ele não podia explicar, então volto a bater nessa tecla. O período de personificadores da terceira puxada não era no tempo do irmão Brana. No tempo do segredo, do mistério, você não pode falar para ninguém, então não tem personificador, porque Deus não queria personificador naquele tempo de sua vinda como filho do homem. Ele não queria personificador. Por quê? Não queria que ninguém soubesse dia, hora da vinda do Filho do Homem, conforme Mateus 24, 36. Tudo isso está ligado. Estava acontecendo, mas as pessoas não estavam vendo. Por quê? Irmão Brana não falava para uma pessoa claramente aquilo. Então, nós devemos saber que no nosso tempo, o tempo de apanhar as pessoas que recebem a terceira puxada é agora. Mas se você recebe a terceira puxada, se você, pastor, crê na terceira puxada, membros, se vocês creem, tem que estar dispostos agora a sofrer a perseguição por causa da personificação. Irmão, o personificador é quase igual. Ele é um personificador, ele é um copiador, ele é quase igual ao que já foi pregado, ao que foi explicado, ele é quase igual. Por isso ele é um personificador. Mas a terceira etapa está apanhando os eleitos para a revelação dos 7 selos. Notem, vou repetir coisas que vocês já sabem. Zungi 262, tradução da Voz de Deus. Notem, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, porque quando ele começa é a primeira e segunda etapa, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, porque a mensagem do irmão Brana não é a primeira e segunda etapa, aquilo ali é isca para poder chamar a atenção das pessoas para ouvir a mensagem. E eles foram pegos naquele dia, mas não conseguiram ouvir a mensagem, que era a terceira puxada, porque não podia ser explicada para alguém de confiança do irmão Brana. Deus disse para ele, nem tente explicar. A primeira puxada, cura. A segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra. Os mistérios revelados. Nós nunca tivemos os mistérios revelados, porque nós nunca soubemos. Por quê? Nunca ninguém pôde nos apanhar com a terceira puxada. Eu estou tentando pregar para você, tentando ver se eu te apanho nesta terceira puxada. Mas tem hora que você sai por meio dos dedos, porque você não consegue, você só consegue primeira e segunda etapa, não consegue a terceira. E estamos aqui com uma mensagem tentando os apanhar, porque na terceira etapa, terceira puxada, o apanhará. Não apanha essas pessoas como salvas, redimidas, que vão no rapto, primeira e segunda puxada. Não.
na terceira puxada, que você apanha esses irmãos revelados. Eu poderia dizer peixe, mas a terceira puxada foi anjos. Porque a gente precisa ter revelação para isso. Que a terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. E não teve um profeta que não falhou, que não teve problema. Certo? O irmão Breno pregou sobre isso. E veio até os dias do irmão Breno. O próprio Jesus Cristo, que você não pode encontrar falha nele, porque ele era a totalidade da palavra. Mas cada profeta foi parte da palavra. E no tempo que tem um profeta, você é parte daquela palavra. E nós somos parte da palavra profética. Olha para você ver, a gente é parte do profeta. Parte do profeta. Quando você crê na mensagem, parte do profeta. Mas e a terceira puxada? Talvez você não consegue ser apanhado, pego. Talvez você é pego por 1 ano, 10 anos, 15 anos, depois você sai por entre os dedos. Então, não foi pego pela terceira puxada. O irmão Brando disse, então a terceira puxada o apanhará. Você não foi apanhado pela terceira puxada, que é a revelação da palavra, a revelação dos 7 selos, a abertura da palavra que estava fechada durante todo esse tempo. 7 eras da igreja, 7 selos, período da palavra selada. Mas nos dias da voz do 7º anjo, 7º selo, quando ele tocasse a sua trombeta, que não é primeira e segunda etapa, e sim terceira etapa, que a sua trombeta é a revelação, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, quando ele toca essa trombeta, aí ele te pega. Então, a terceira etapa me apanhou. A terceira etapa te apanhou. Não saia por entre os dedos da palavra, os dedos do ministério da hora. Não saia fora, fique preso. Como diz Paulo, eu, o preso do Senhor, eu, o preso da terceira puxada. É isto que eu sou, é isto que você o é, se você foi apanhado. Os outros que não foram apanhados, filho, eles não vão crer como você crê, eles não vão aceitar a mensagem como você aceita, eles não vão ver irmão Brana revelando, comendo o livro, mas não podendo falar a terceira puxada para uma pessoa. E logo vem a noiva, a igreja, comendo o livrinho revelado e podendo falar a povos, reis, nações e línguas. Eu tenho que deixar isso talvez mais forte para você. A noiva, a esposa, ela tem o assim diz o Senhor. Mas você precisa saber que a noiva não é um grupo de gente aí que está na hora disto. A noiva, porque a noiva tem o assim diz o Senhor. Você tem que tomar os dois lados da mensagem de irmão Brana. Quando a noiva tem o assim diz o Senhor, esse assim diz o Senhor é repetido por um homem. Quando eles têm o assim diz o Senhor, você pode ver na era de Pérgamo 56 a 58. Ele fala as duas coisas. Ela tem o assim diz o Senhor e eles têm o assim diz o Senhor. E esse é o tempo. Porque irmão Brana teve o assim diz o Senhor no seu dia.
Mas a noiva não tinha o assim diz o Senhor no dia do irmão Branham. Ele quem tinha. O assim diz o Senhor. Aí ele sai de cena. A mensagem dele prossegue. O mistério do sétimo selo. O mistério da vinda do Filho do Homem. O mistério dos 7 trovões. O mistério do novo nome. Eles não têm conhecimento disto, porque irmão Branham não podia falar no seu dia. Então, quando a noiva, hoje, que é casada e o esposo é a palavra revelada, e ela está casada, ela tem o assim diz o Senhor. Hoje, tinha que levantar alguém que falasse esse assim diz o Senhor. Não é que fosse um profeta, não. É um profeta de visão, não. Tendo assim diz o Senhor, seria exatamente uma pessoa que tinha o assim diz o Senhor, porque ela é mulher. Você não espera o grupo inteiro ter o assim diz o Senhor para a terceira puxada. Não, depois que a terceira puxada foi esclarecida pelo ministério da noiva, então aí vocês, eles têm o assim diz o Senhor. Então agora você tem, eu tenho porque eu ouvi do irmão Branham, e você tem porque ouviu da terceira puxada, que é nos dias do irmão Branham, como 7 trovões, como o sétimo selo, como vinda do Senhor. Ele não podia dizer como novo nome. Ele não podia dizer, claro, naquele dia, não diga a ninguém. Mas agora já foi dito. Lá ele não podia dizer, aqui já foi dito desde o ano 2000. Se você aproveitou, se eu aproveitei aqueles primeiros 3, 4 anos de ministério, quando pregamos esta mensagem da terceira puxada, do novo nome, da vinda do Filho do Homem, eu tenho tudo isso pregado lá atrás. Estou vivendo a repercussão de meu ministério. Não é hoje, é daquele dia, é daqueles 3 anos, quando eu fui apanhado pela terceira puxada. Eu quero que você também seja apanhado por esta terceira puxada, para você ter segurança da mensagem que você crê. A noiva é profeta. Todos nós então temos o assim diz o Senhor hoje, porque já foi esclarecido a terceira puxada. Então temos agora que ter personificadores, como já temos personificadores desde o ano 2010 mais ou menos. Nós temos personificadores da terceira puxada. E personificador é aquele que ouviu a mensagem original, esteve junto com a mensagem original, saiu, copiou. Aí leva uma coisa assim, outra não. Isso é verdade? Isso não. É porque é copiador. Ele não tem a palavra completa, não foi revelado a ele. Ele não foi apanhado. Essa terceira puxada o apanhará. Se pudesse ser mais claro, vamos dizer, apanhará o peixe. A terceira puxada o apanhará. Apanhado pela terceira puxada, para poder esclarecer, para poder dizer o que irmão Branham não podia dizer. Nós não estamos aqui como oferecidos. Nós estamos aqui porque fomos revelados, fomos apanhados na terceira puxada. E o pregador que não foi apanhado também, depois que essa terceira puxada foi esclarecida, se o pregador, os pregadores, os pastores não forem apanhados, eles terão os seus grupos também que não serão apanhados.
Se o pastor foi apanhado, foi pego, na terceira puxada, a congregação ainda tem 3 classes de crente. Agora, se o pastor não foi pego na terceira puxada, se ele não foi apanhado na terceira puxada, nesta revelação da palavra, que veio para todos nós, desde o ano 2000, se não foi pego, não tem o que apresentar. Ele não pode criar em trovões revelados, novo nome, 7º selo revelado, a vinda do Senhor como Filho do Homem, 28 de fevereiro de 1963, às 18, até às 18h28, quase meia hora de silêncio, 28 minutos. A revista Ciência mostrou isso, 28 minutos. Apocalipse 8, quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por quase. Deus é perfeito. Ele não diz por meia hora. Ele diz na sua palavra, quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por quase. E a ciência prova isto, que foi 28 minutos. E eu creio nisto. E eu fui apanhado por esta terceira puxada. Você foi apanhado por esta terceira puxada. É isto que nos dá segurança de prosseguirmos nesta mensagem. Amém? Se você não conseguiu, que esse anzol, vamos dizer um anzol, com a terceira puxada, como isca, revelação do 7º selo, vindo do Senhor como Filho do Homem, Mateus 24, 36, revelação dos 7 trovões, novo nome Brana, está nesse anzol. Bocanha ele, mete a boca nesse anzol, seja apanhado. Exatamente agora, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer peixe. A terceira puxada o apanhará. Obrigado, Senhor. A mensagem possa alcançar cada eleito que tem crido, não apenas na primeira e segunda puxada, mas na terceira, e eles têm sido apanhados. E se minha irmã, meu irmão, não foi apanhado, não foi pego ainda por esta terceira puxada, por esta manifestação do dia, por esta revelação, por este livrinho que todos nós temos comido, que eles possam comer este livrinho, que eles possam estar regozijando conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.